Muito bem, mais um episódio de The Last of Us. Sexto episódio da segunda temporada, penúltimo episódio da temporada. É sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que nesses próximos vídeos aí, nos próximos dias, eu vou trazer aqui a minha crítica de Missão Impossível 8, o acerto final, que eu já adianto que eu não gostei tanto assim. Mas não é o assunto do vídeo de hoje. O assunto do vídeo de hoje é The Last of Us. Lembrando também que aqui em cima, nos cards, eu vou deixar a minha playlist de The Last of Us, com os meus comentários desde a primeira temporada completa até os comentários de cada episódio dessa segunda temporada. Vamos lá, sexto episódio. A minha garganta ainda não tá 100%, tá? Então eu vou acabar tossindo em alguns momentos. Relevem, por favor. Como vocês já sabem, eu não tô sendo um grande fã da série de The Last of Us. Desde a primeira temporada. Eu já não tinha sido um grande entusiasta da primeira temporada, e a segunda temporada, pra mim, ela tem sido uma sucessão de decepções. Ela começou com 2 episódios bem fortes, que eu, pelo menos, gostei muito, mas os episódios que vieram a seguir, pra mim, eles foram declinando de uma maneira que foi bastante lamentável. Esse sexto episódio, pra minha surpresa, ele é um episódio surpreendentemente decente, bacana. Legal, eu gostei bastante desse sexto episódio, foi uma grata surpresa. Não vou dizer que foi um episódio que me animou para os próximos episódios, porque eu acho que ele funciona de uma maneira muito autônoma, muito fechada nele mesmo, mas eu acho que é um episódio que funciona muito bem. Gostei bastante, talvez seja o melhor episódio da temporada, porque embora os 2 primeiros episódios tenham sido episódios que eu gostei muito, as boas ideias que estavam naqueles episódios foram jogadas no lixo nos episódios seguintes, e eu acho que isso enfraqueceu os 2 primeiros no conjunto da obra. Esse sexto episódio, como ele é uma obra praticamente fechada nele mesmo, eu acho difícil que os méritos dele venham a ser desfeitos futuramente. Acho que isso não vai acontecer. Mas vamos lá, por que eu gostei desse episódio 6? Porque eu acho que ele é um episódio que dentro da sua estrutura, ele adota uma estrutura que é muito coesa, muito elegante, muito bem resolvida. As pontas que ele inicia, ele fecha nele mesmo. E todo o decorrer daquilo que ele desenvolve serve para enriquecer os personagens, principalmente o Joel e a Ellie, comprovando que o coração da série mesmo é a relação Joel e Ellie. Eu gosto muito que esse episódio, ele não sente obrigação de avançar com a história, avançar com a ação. Ele se permite parar, voltar pro passado dos personagens e desenvolver, iluminar algum aspecto novo daquela relação, ou algum aspecto que merecia uma ênfase maior. Eu acho que isso é uma tendência em Last of Us. Alguns dos melhores episódios são episódios que não se preocupam em ter que avançar a história principal. Eles se permitem parar e voltar, como tinha sido o terceiro episódio da primeira temporada. Esse episódio aqui segue a mesma toada. O episódio já me surpreendeu logo de cara, quando ele cria uma sequência que é totalmente original, não tem no jogo, que é do passado do Joel com o pai dele. Uma cena bem dramática ali do Joel com o pai. E essa cena, ela é importante porque ela já estabelece as pistas que vão ser amarradas lá na frente, nesse episódio, e todo o episódio ele acaba se consolidando em cima da ideia de relações de pais e filhos e da esperança dos pais que os filhos vão ser melhores. Essa primeira cena, ela já é uma cena que funciona porque ela é uma cena bastante intensa, bastante pesada. Há uma entrega dos 2 atores ali que é formidável. O ator que faz o pai do Joel, ele se entrega ao papel de uma maneira que, assim, em poucos segundos, você já não necessariamente simpatiza com o personagem, porque você percebe que o personagem ele é um personagem muito falho, mas você compreende o personagem como se ele estivesse sendo desenvolvido já há bastante tempo. E a força que ele empresta ao personagem é realmente exemplar. É uma cena que é realmente formidável, é um diálogo que me pareceu bastante sincero, e não um diálogo que um adolescente escreveu, ou que você pediu para o ChatGPT elaborar, como vinham sendo vários diálogos dos episódios anteriores. Aqui não, pareceu uma coisa realmente humana na sua interação, e já me conquistou logo de cara. A partir daí, o episódio ele adota uma estrutura que eu acho muito interessante, que é de ir saltando, de criando situações e ir saltando de ano em ano, ou melhor, de aniversário em aniversário da Ellie. A partir daí a gente volta a se concentrar na dinâmica do Joel com a Ellie,
E a gente acaba se tornando um episódio muito trágico, porque é o episódio em que a gente acompanha a derrocada da relação deles dois e, de uma certa maneira, a derrocada da esperança que a Ellie possa ter com a vida, com o universo e tudo mais. Aquela, não vou dizer inocência, porque a Ellie, desde criança, ela já passou por muita coisa terrível, mas essa certa ingenuidade, esse olhar meio entusiasmado que a juventude tem, ou pelo menos que os mais novos têm sobre a vida, o que vem pela frente aí, vai se defasando ao longo dos anos conforme a Ellie vai crescendo, vai entrando na adolescência, a relação dela com o Joel vai se destruindo pelos motivos que a gente já imagina. Mas eu acho que com isso, ele acaba sendo um episódio que fala muito sobre essa dinâmica de pais e filhos, e justamente ao ancorar esses dois nessa relação, ele consegue ancorar os dois personagens não no território do mundo real só, mas num território que é muito afetuoso e muito humano e traz calor sentimental para os dois personagens e torna eles mais ricos emocionalmente do que simplesmente como se eles fossem bonecos de ação, que não são o que eles são. E o episódio, eu acho interessante como que a série, ela humaniza o personagem do Joel. Não vou dizer que de uma maneira que o jogo não humanizava, mas ela tira um pouquinho do Joel essa aparência de brucutu, de casca grossa, de casca fechada, e ele encontra pontos mais sensíveis do Joel do que a gente imaginaria. E torna o Joel dessa série uma versão bastante particular do Joel em comparação com o jogo. É uma outra leitura que funciona muito bem à sua própria maneira. Logo no início do episódio, eu gosto que ele estabelece o carinho que o Joel tem pela Ellie, não necessariamente através de diálogos expositivos, mas através de pequenas ações. Ele pegar um violão e marcar ali no violão o símbolo de uma mariposa, que é um símbolo que a Ellie gosta muito, vive desenhando e tal, e canta uma música, e você vê que é uma música que o Joel canta, ele não canta bem e tal, ele canta todo desafinado, ele não é cantor e tal, mas é uma cena que até funciona por conta até mesmo disso. Essa humanidade que ele traz ali para aquele momento, nessas imperfeições, ele canta com o coração. Pode não ser perfeitinho, mas ele tá cantando com o coração e isso torna aquela cena muito especial. E a própria reação da Ellie, você vê, acaba funcionando como um contraste do que a gente viu da Ellie ao longo da temporada inteira. A Ellie, na temporada inteira, ela é essa personagem chata, antipática, enfim. E aí nesse episódio você já começa com os olhos dela iluminados, vendo uma coisa que é bonita. Quando avança no tempo, uma coisa que eu gosto nesse episódio também é que ele sabe cadenciar muito bem as cenas que ele tá emulando ou se inspirando muito no jogo e as cenas que ele cria do zero. E eu acho que o episódio ele funciona nas duas searas. Tanto as cenas que ele cria do zero dessa vez, são cenas que funcionam muito bem, porque elas não plantam pistas ou potenciais para os próximos episódios, não, elas criam situações que se resolvem nelas mesmas, e também são bastante verdadeiras nas suas intenções e nas suas execuções. E ao mesmo tempo as cenas que ele pega do jogo são cenas que, mesmo fazendo muito parecido com o jogo, ele consegue encontrar um detalhe aqui e outro ali que faz a cena soar autêntica no seu investimento emocional. A própria cena que eles vão no museu e a Ellie sobe num dinossauro empalhado, depois eles entram numa nave espacial, ou sei lá o que é aquilo, com um capacete, e ela tá escutando o decolar da nave, é uma cena que é muito parecida com o jogo, mas eu acho que pela maneira como ela é encenada, pela fotografia que explora bem aquela iluminação bem quente ali do sol que está invadindo o museu por fora, aos poucos ali e tal, e o ritmo da montagem que deixa a cena se prolongar, valorizando muito as reações dos atores e as próprias interpretações que são muito entregues ao que eles estão fazendo ali emocionalmente e tal, eu acho que torna a cena muito eficaz na sua execução. E a partir daí, eu acho interessante que quando a gente reencontra a Ellie um ano mais nova, o episódio não se preocupa em criar tensão com zumbis, nem nada disso. É só realmente a dinâmica dos personagens. Quando avança um tempo e a gente vê uma cena totalmente original da Ellie fazendo aquela tatuagem no braço para marcar a mordida de zumbi, eu acho interessante como que eles conseguem explorar em uma cena
a decadência da relação dos dois, porque a Ellie tá entrando numa fase que ela se distancia mais do Joel, mas ao mesmo tempo eles também exploram nuances do Joel que tornam ele imperfeito. Ele é claramente um pai turrão, que não permite que a Ellie faça uma tatuagem sem consultar, que fume a maconha, que experimente relações com uma menina. Na cabeça do Joel, isso daí é uma coisa que a gente nem imaginava, né? Que o Joel em algum momento pudesse ter tido uma inclinação homofóbica. E esse episódio aqui introduz isso e amarra bem lá na frente. Eu acho que é mais uma coisa que ajuda a calcar a relação deles dois num território que é muito real, muito humano, porque a gente identifica ali uma relação de pai e filho que a gente já viu muitas parecidas por aí, e também cria traços de imperfeições para o Joel que tornam ele mais humano. E eu acho que essa questão... Eu vou voltar nessa questão da homofobia depois. Mas aí vem o grande lance do episódio, que é... Esse episódio finalmente revela aquilo que tinha sido salpicado lá no primeiro episódio da temporada, que é o que o Joel fez com o Eugene, né, o marido da personagem da Catherine O'Hara. O que o Joel fez? Enfim, a revelação disso, eu acho que aqui vem a grande sacada do episódio. Porque a gente passou a temporada inteira esperando que a briga da Ellie com o Joel fosse ser proporcionada porque a Ellie descobriu que o Joel contou no fim da primeira temporada era uma mentira. Que aquele papo que eles não conseguiram extrair a cura da Ellie e eles foram atacados e tinham outros imunes pelo mundo, era tudo mentira, que na verdade o Joel entrou lá e fuzilou todos os vagalumes e roubou, tirou a Ellie de lá e mentiu pra Ellie dizendo que não tinha rolado isso. Eu acho muito interessante que a gente já passou a temporada inteira acreditando que esse tinha sido o motivo da briga, e a gente chega aqui e é surpreendido porque a gente descobre que não foi exatamente isso. Na verdade, a Ellie... Eu acho muito inteligente a maneira como que isso se amarra. A Ellie já desconfiava, já sabia que tinham coisas estranhas ali, e quando chega a situação do Eugene, primeiro que a Ellie descobre que o Joel é plenamente capaz de mentir na cara dura. Segundo, a cara e o jeito e o tom de voz do Joel ao mentir para a personagem da Catherine O'Hara tinha sido exatamente o mesmo tom de voz, cara, entonação, etc., que o Joel tinha usado para mentir pra Ellie lá no final da primeira temporada. Então isso clica na Ellie, faz a Ellie perceber que quando que o Joel tá mentindo, e aí que ela percebe, então aquilo ali foi uma mentira. E além disso também rompe a confiança que ela tinha no Joel, porque é uma situação muito, muito dramática. E a interpretação do personagem do... Eu esqueci o nome do ator. O ator que faz o Cypher lá no Matrix. Que fez o Ben Urich lá no Demolidor do Ben Affleck. Eu esqueci o nome do ator agora. É uma interpretação que, em poucos minutos, ele consegue estabelecer a paixão que ele tinha pela personagem da Catherine O'Hara. E, de novo, são relações que o episódio estabelece de uma maneira que me pareceu muito humana, muito verdadeira, que não é uma parada que o ChatGPT concebeu, digite um diálogo emocionante aí e ele foi lá e fez. Não, dá pra ver que é uma coisa que eles pensam em detalhes, assim, que são palavras que é uma combinação de palavras que uma máquina ou uma pessoa preguiçosa não pensaria. Só uma pessoa que realmente tem sentimentos e consegue enxergar nuances e sentimentos pensaria aquilo ali. E aquela cena final do personagem do Eugene, que ele tá ali naquele lago de costas pro Joel, e aí o Joel fala, quando você ama uma pessoa, você consegue imaginar o rosto dela perfeitamente. Ao mesmo tempo que você... Não é que sente um alívio, mas você sente uma empatia pelo personagem, pelo fato de que ele tá tendo um desfecho e a última imagem na cabeça dele vai ser a mulher que ele ama, ao mesmo tempo também tem a tragédia de que ele foi enganado e ele vai morrer sem ter conseguido ver uma última vez o amor da vida dele. E ainda tem o sabor da traição do Joel, né? Da traição pro Eugene, pra Ellie, pra personagem da Catherine O'Hara ao mentir pra ela. E é uma cena muito, muito... Ao mesmo tempo que, de novo, o ritmo da montagem, a fotografia, criando aquele campo meio lúdico ali para ser o desfecho da vida do personagem,
cria sentimentos que são realmente... É uma cena realmente emocionalmente muito poderosa. E faz a gente entender por que o Joel é um canalha. A Catherine O'Hara, ela tem toda a razão em odiar o personagem do Joel desde sempre. A gente descobre que aquilo ali, na verdade... Realmente, o personagem fez por merecer o ódio que ele recebe da Catherine O'Hara. E, ao mesmo tempo, quando chega lá no final, ele linka com essa questão da homofobia do Joel na metade do episódio, ao demonstrar que naquela ação do Joel de interceptar o Seth e agredir o Seth e jogar ele lá pra longe depois que ele agride a Ellie e a Dina, é uma relação que mostra que o Joel, no mínimo, amadureceu, ou repensou essa coisa, ou percebeu que a Ellie merece ser feliz com quem ela quiser. Então, é uma coisa que amarra de novo e demonstra como que o Joel pode ter amadurecido com a Ellie, mesmo distante dela, nesse meio tempo. Então, são relações que ele constrói, enfim, de uma maneira orgânica. E eu também gosto muito que quando chega a cena final ali, em que a Ellie tenta se reatar com o Joel, ou eles tentam se reatar, primeiro, a performance dos dois, eu acho brilhante, tanto do Pedro Pascal quanto da Bella Ramsey. O Pedro Pascal, de novo, ele cria uma versão do Joel, uma versão do Joel que expõe mais as vulnerabilidades emocionais dele, as feridas emocionais, que se permite chorar melhor. E é aquele choro que você percebe que vem engasgado, que ele quase não consegue falar, porque a garganta dele tá entalada com o choro vindo. E eu também gosto muito que eles não precisam criar uma cena que seja exatamente igual ao do jogo, da revelação, do momento em que o Joel fala pra Ellie o que ele realmente fez. Né? No jogo na metade do jogo, enfim, e não é naquela cena da varanda ali. Aqui eles aproveitam pra fazer tudo na cena na varanda, mas a construção do episódio foi inteligente, porque a gente percebe que, na verdade, a revelação do que o Joel realmente fez pra Ellie veio ali, naquela situação do Eugene. Então ali meio que já foi drenando a personagem da Ellie pra ela chegar no momento da revelação em si, ali na cena da varanda, e ela não precisar ter uma reação tão destruidora quanto ela teve quando ela descobriu no jogo. Né? Ela já vinha desconfiando, ela já sabia o que o Joel realmente tinha feito ao longo de mais de um ano, juntou ali com aquela traição do Eugene, e aí quando chega a hora que ela descobre de fato, não é uma porrada tão grande quanto o momento que ela descobre o que de fato aconteceu lá no jogo. Lá no jogo tinha sido uma revelação muito mais seca e ela experimentou toda aquela descoberta de uma vez só. Enfim, é um episódio que eu realmente acho que funciona muito bem. E essa cena final, ela, de novo, demonstra que a relação deles dois não tinha terminado numa nota negativa, como a gente supunha. Eles estabelecem que a relação deles terminou com uma esperança de talvez um dia eles conseguirem voltar a se aproximar e reatar as coisas. E também linka lá com a primeira cena do episódio do Joel falando pra Ellie exatamente o que o pai do Joel falou pro Joel quando ele era adolescente, né? Que eu sou muito falho, eu tenho muitos problemas, e eu espero que você consiga ser melhor do que um dia eu fui. Então é um belíssimo episódio sobre paternidade. E eu acho que ele funciona muito bem por isso, por conseguir desenvolver esses temas de uma maneira que aproveite o que os personagens têm de melhor e que seja de uma maneira bastante sincera, bastante natural e bastante fechada, coesa. É um episódio que é realmente muito bem amarrado. A má notícia, por outro lado, é que o episódio praticamente confirma que The Last of Us não tá funcionando sem o Joel. Porque os 2 primeiros episódios tinham, aí vieram 3 episódios muito fracos sem o Joel, e aí agora volta a um nível mais alto porque o personagem do Joel voltou. Então, por conta disso, por mais que eu tenha gostado muito desse episódio, eu não tenho muitas esperanças de que os próximos episódios vão voltar a retomar um grande nível, porque o coração da série é a relação do Joel com a Ellie, e sem o Joel, a série não tá conseguindo se virar muito bem. Mas esse episódio aqui foi muito bom. Gostei muito desse episódio de ontem. Não me animou com o resto da série que vem daqui pra frente. Acho que a série não tá funcionando sem o Joel, mas esse episódio, isoladamente, é uma ótima história sobre pais e filhos que se resolvem em si. É isso. Um grande abraço, até a próxima. E semana que vem nos vemos pra comentar o último episódio. Valeu, tchau, tchau.